começando mais um Hora da Saideira! Gente, eu vim aqui me apresentar, eu sou a Nicole, social media aqui da DNC. Gente, eu sou a Juliana, lá do marketing, que vocês também já conhecem, já estão cansados de ver minha carinha aqui. E a gente está com uma pessoa muito especial hoje. A gente trouxe a Dai. Se apresenta pra gente, Dai. Vamos lá, então. Eu sou a Daiane Favieira, eu sou especialista de atração de talentos no mundo industrial, na Ambev. E Ambev, gente. já tem 10 anos que eu estou por lá. Meu Deus. Dai, começa aí o vídeo se apresentando pra galera, contando um pouquinho de você. Vamos lá, então, gente. Então, eu sou a Dai, então vocês viram já que é o nome que todo mundo chama mesmo, faz parte. E a minha história profissional, ela começou no nível técnico, então eu resolvi fazer informática lá atrás, estudei num colégio que ensinava isso desde a primeira série ali. Então, me formei técnica em informática, vi que não era bem aquilo que eu queria, tinha curiosidade de explorar outras áreas. E escolhi o curso de engenharia bioquímica. Daí foi quando eu resolvi prestar vestibular, FUVEST, aquela coisa toda. E comecei a faculdade de engenharia bioquímica em Lorena, né, na EEL, que é onde algumas pessoas daqui, inclusive, estudaram, né? E aí, ao longo da faculdade, eu continuei com essa curiosidade, né? Então, de experimentar outras coisas, me desenvolver em outras coisas. E fiz iniciação científica na parte de biomateriais, para complementar um pouco do que eu já estava vendo ali. Participei também de projetos de extensão, muito voltados à educação, né? Então, descobri uma paixão ali nesse momento. E aí, também fiz alguns trabalhos voluntários, muito de cunho social, também muito ligados à educação infantil, de adolescentes, que eu também gostei muito de fazer. A educação já estava ali no comecinho. Já estava ali no comecinho. Mas a informática ficou no passado. A informática, ela ficou ali em stand-by. Vamos chegar lá. Como dizem, né? Ela ficou ali em stand-by. E é aquilo, né? A gente às vezes idealiza uma coisa antes da faculdade, quando você tá ali, você começa a ver como as coisas realmente são, começa também a ver muita teoria, começa a ter aquela vontade de ter o contato com a prática. Acho que por causa disso vieram tantas atividades paralelas, né? E fora isso, me envolvi também em conselho universitário, atividades culturais, então tive banda dentro da faculdade, então foi um mix de experiências que, com certeza, eu vou levar para a vida. E aí, quando já estava ali mais para o final do curso, começou a vir aquela vontade de ir para a indústria, né? Afinal, engenheira, precisava passar por essa experiência. E eu ouvia muito falar já sobre a Ambev lá dentro, né? Era o sonho de muita gente. E já estava começando a ser o meu também, eu ouvia muitos professores falando. E aí falei, bom, vou começar a treinar para os processos seletivos, né? Porque até ficar boa nisso vai demorar, então eu preciso começar a me inscrever nos processos de estágio. E eu lembro que estava até um pouco cedo para começar as inscrições, mas quando eu entrei no site um dia da faculdade, estava lá o anúncio que inscrições abertas. Meu Deus. As inscrições do programa de estágio da Ambev estavam abertas. Eu falei, olha, ótima chance de começar. E eu literalmente me inscrevi no primeiro processo seletivo ali, né, desde que eu tinha entrado na faculdade, com o objetivo de me preparar, né, com o objetivo de me treinar para os próximos ali. Só que eu passei. Ó, já fica a dica pra galera. Ela não sabia quando que ela ia fazer o estágio, mas já estava se preparando. Exato. E aí, vou testar o da Ambev pra ver, pra eu treinar, pra ver como é que é e tal, não sei o quê. Ela já estava se preparando. Então, ó, E pior que eu fica ia a dica. perguntar isso pra você, Dai, se a Ambev foi o seu primeiro emprego mesmo. E, de fato, foi, né? Não foi o meu primeiro emprego depois da faculdade. O meu primeiro emprego, na verdade, foi durante o técnico, onde eu era monitora de um laboratório de informática. Então, ali a gente fazia desde consertar as máquinas, né, até resolver problema de rede e dava também monitoria das aulas práticas da graduação, que lá também era
faculdade, então eu trabalhava ajudando as aulas práticas ali da graduação, muito com web design, HTML, e assim, outra coisa, só fazendo esse parênteses. E aí, voltando, né, para Ambev, então foi assim que eu acabei chegando na companhia, então foi pelo programa de estágio, foi uma surpresa, né, então quando eu vi que eu estava avançando nas etapas, aí eu comecei a realmente falar, não, peraí, eu tenho chance de passar de verdade, né? Então, vou dar meu melhor aqui, mesmo que eu sinta que nossa, talvez não esteja 100% preparada, mas eu fui ali buscando o meu melhor e eu comecei a realmente me engajar muito nesse processo, né? Até porque eu percebi, né, que a cultura, né, os valores, aquilo que as pessoas falavam sobre a empresa combinava muito com o que eu me imaginava vivendo também profissionalmente, né? Então, para mim foi assim, a melhor coisa que podia ter acontecido naquela época, né? Eu posso dar um passinho para trás? Pode. Porque quando você falou do técnico em informática, aí depois do passo foi para engenharia bioquímica. Como é que foi Pode. essa transição? Ok, que estão em áreas de exatas e tal, Sim. meio que ok, vamos dar o braço a torcer que estavam na mesma área. Sim. Mas são bastante diferentes, a São bastante atuação, o diferentes. mercado e tal. E como é que veio esse clique para você? E como é que foi assim, ao longo da faculdade? Muitas pessoas se decepcionam, trocam de curso, ou percebem que não é aquilo. Sim. E você sim. foi até o final, Sim. e o emprego era nisso, o estágio era nessa área. Como é que foi esse começo? Olha, como que isso aconteceu? Na verdade, desde pequena, assim, adolescência, eu tinha, na verdade, a vontade de seguir na área de ciências, né? Eu falava que eu queria ser cientista, eu cheguei a querer fazer medicina. Então, durante um bom tempo, inclusive, medicina era o foco, né? E aí, meu pai falou, bom, vamos lá. Vamos ver as escolas que tem aqui e tal. E na época a gente tinha uma escola que era super boa, mas era um custo mais baixo, assim, né, na minha cidade. E que era uma escola que tinha essa questão da informática, né? Então, meu pai falou assim: olha, isso aqui vai ser legal para a formação dela. Me colocou lá, tomou essa decisão lá atrás, quando eu tinha 6 anos. Eita. Então, eu diria que essa ida para a informática, ela teve muita essa influência do meu pai ali no início. E conforme eu fui avançando, né, nos estudos ali naquele colégio, aí eu realmente comecei a também gostar, né? Então, foi isso. Mas na minha cabeça ali, eu tinha a meta de me formar médica, ou sei lá que curso que eu ia fazer para ser cientista, né? Então eu tinha isso na minha cabeça. Então, na verdade, a transição da informática para a engenharia bioquímica, ela aconteceu nesse momento de final do ensino médio. Porque eu falei, bom, agora é hora de eu dar um pause aqui nesse trabalho que eu estou fazendo como técnica, né? Eu lembro que eu pedi para sair, né? Eu falei, olha, agora é a hora que eu preciso focar no vestibular, eu preciso estudar, porque eu vou prestar medicina e etc, etc. Nossa, então você foi até o final, Eu assim, fui, final, né? entre aspas, né? Tipo, Sim. quero medicina. Exato. Então, assim, eu fiz o técnico porque eu sabia que aquilo me daria um emprego, né? Caso... Nossa, não, eu só poderia estudar se fosse uma escola pública. Não ia ter como bancar uma escola particular e uma faculdade particular. Então, eu sabia que o técnico me daria uma segurança de empregabilidade, né? Então, eu escolhi fazer o técnico, eu fiz o estágio dentro do técnico, eu tive esse meu primeiro emprego lá. Mas quando chegou no terceiro ano, na metade, eu falei, olha, agora, se eu não focar para os estudos, eu não vou conseguir o meu objetivo maior naquele momento, que era a graduação, né? E aí eu fiz essa pausa, voltei, né? Comecei a estudar. E aí começam a bater as dúvidas em relação, é isso mesmo que eu quero para minha vida? É isso mesmo que eu quero fazer de curso, né? E era um esforço muito grande que eu vinha fazendo mesmo para estudar, medicina é mega concorrido e tal. Então eu tinha que ter certeza do que eu estava fazendo, né? E comecei a conversar com muitas pessoas. Lá dentro, comecei a fazer cursinho, enfim. E aí lá dentro tinha psicólogos que fizeram um trabalho de terapia
em grupo, orientação vocacional. E aí, quando eu fiz orientação vocacional, eu fiquei bem desorientada, porque apareciam várias possibilidades. Não, você pode ir para as artes, você pode ir para isso aqui, você pode ir para cá. Eu falei, gente, muita coisa. Aí, mas quando eu comecei a pesquisar a fundo as grades curriculares dos cursos, etc., eu queria algo que tivesse química, física, biologia, matemática, que eram as minhas paixões ali ao longo de todo o meu tempo no colégio. Eu gostava, era isso que eu queria. E aí, quando eu vi a descrição do curso, Engenharia Bioquímica, eu falei, nossa, que diferente, né? Porque não era um curso comum, era um curso relativamente novo. Que diferente, tem na USP e tal, quero fazer. E aí, virou a minha meta, né? Então, eu comecei a estudar para isso. Cheguei a prestar alguns vestibulares de medicina também. E aí, acabou que a vida me encaminhou para esse curso em Lorena, enfim. E foi quando eu entrei, de fato, nesse mundo da engenharia. E aí, como vocês falaram, durante a graduação são várias frustrações, né? No começo, principalmente, porque quando você chega, você tem muita coisa idealizada, né? Você acha que você já vai começar ali por um laboratório e Os tal. primeiros anos da engenharia, tudo básico, aquele monte de cálculo. Isso, e que você vai ver aquelas matérias que você amava no colégio, né? E aí... Você vê a realidade. E aí, a realidade é que os primeiros anos de engenharia, eles são muito duros, assim, né? Eles são muito punks. Cruéis. Eu tô tentando escolher as palavras certas. É muito melhor nisso. Os primeiros anos são muito difíceis, onde a maioria das pessoas desiste, né? Eu diria que o primeiro ano, principalmente, é onde a gente tem o maior número de desistências, né? Porque realmente as pessoas se frustram, né? Mas eu queria muito viver aquilo, queria muito passar por aquilo, queria muito sair formada dali, mesmo entendendo que teria, né? Seria um desafio, né? E realmente foi. Então, eu acho que no primeiro ano todo mundo se questiona, faz aquela pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tá vendo, gente? Calma. É isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Então, isso bate em todo mundo. Então, se alguém tá com esse sentimento aí, assim, entendam, é normal, né? Então, eu senti isso. E eu acho que também por causa desse sentimento, vem uma coisa que é positiva, que é a vontade de buscar mais. Então, se eu ficar só dentro da sala de aula e se eu ficar bitolada aqui só nos cálculos, e só na teoria e etc., isso aqui não vai ser o que eu gostaria, né? Eu não vou viver a experiência realmente que eu já esperava viver dentro da universidade. Então, assim, do primeiro para o segundo ano, eu já comecei a conversar com veteranas ali, para buscar o que eu ia fazer de extracurricular. Porque para mim estava claro que, falei, não, se eu ficar só nisso aqui, não vai ser legal a faculdade e tal. E foi isso que foi me dando força, né? Porque quando você começa a ver coisas práticas, você ganha um estímulo para os estudos, você ganha um estímulo para buscar mais conhecimento, para você não ficar ali só naquela teoria ou só naquela zona de conforto, ou só ali para cumprir tabela, né? Então... Esses são desafios que te colocam ali para pensar naquilo que você está vendo no dia a dia, mas te desafiam a ir além, né? Então, você vê a aplicação das coisas que você está vendo na sala de aula e parecem tão básicas, não fáceis, mas às vezes básicas. E aí, dentro dessas atividades, você dá esse passo, né? Da teoria para a realidade. Isso ajuda muito a gente a se sentir mais confiante na profissão. Muito, muito, muito. Porque, assim, a faculdade ela tem um papel muito importante, que é de aprofundar, né, em conceitos. E o que dói em quem está ali, às vezes, estudando, é que enquanto você está aprofundando muito em um conceito, você não entende como que aquilo está conectado com os outros. E como que, na verdade, tudo junto é que realmente vira algo útil para a sociedade, vira realmente um serviço, vira realmente um produto. Então, essa é a cabeça que eu gostaria de ter naquela época, né? Essa paciência de, não, eu estou vendo aqui partes, mas isso aqui faz parte de um todo que lá na frente vai me ajudar. E, assim, é complicada a missão de prever, né, qual vai ser o destino profissional de todo mundo que está ali. Sim.
Então, é preciso, né, passar de uma forma mais sólida possível bases ali para as pessoas. Mas, assim, para mim estava claro que não seria o suficiente. E realmente hoje eu tenho certeza que não é, assim, né? Tem que buscar algo mais. É Insight verdade. poderosíssimo. Exatamente. Ô, Dai, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você entrou no estágio, você estava no início, né? Da faculdade mesmo. Eu tava, assim, no meio ali da tá. faculdade, indo pro quarto ano, assim, né? Se fosse Legal. colocar na conta. E como que foi fazer o estágio lá na Ambev? O que você aprendeu lá? Conta pra gente. Eu fiquei curiosa nessa parte. Não, o estágio na Ambev foi, assim, uma experiência marco na minha vida, né? Porque eu tinha tido aquele primeiro emprego em um cenário totalmente diferente, um laboratório ali, uma rotina muito bem definida e tal. E, de repente, eu estava entrando numa indústria, né? E eu lembro que desde a entrevista de emprego, eu falava para as pessoas que o meu maior desejo ali era aprender o máximo possível durante os 2 anos de estágio, porque eu não conhecia a fundo a indústria, né? Na faculdade, a gente tem algumas interações, mas você só aprende vivendo ali o dia a dia. Então, eu já cheguei com esse propósito de conhecer ao máximo. E aí eu comecei o meu estágio na área de gente e gestão, né? Que é a área onde tem toda a parte de RH, mas é onde também tem uma parte muito forte de gestão, né? De solução de problemas, gestão de indicadores, e aquilo para mim tudo era novidade. Total, gestão de pessoas, planejamento estratégico. Eu falei, gente, isso aqui é tudo muito novo, então eu fiquei muito assustada, né, quando eu cheguei. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a entender como que a Ambev tinha um sistema de gestão estruturado para fazer tudo aquilo girar, eu comecei a me encantar também. Sim. E eu lembro até hoje que quando eu estava em integração ali, tinha uma pessoa me treinando, né, no sistema de gestão da Ambev. E quando acabou, eu estava tão encantada que eu falei para ela, eu falei, olha, eu quero trabalhar aqui com isso, eu quero ter alguma interação, algum projeto dentro do meu estágio com isso que você faz, né? Que era essa parte de gestão de indicadores, de melhoria de processo, melhoria de resultado. E eu comecei a estudar, né? A me aprofundar nisso. Eu falo que eu fui formada pela Ambev desde o estágio, nessa parte de gestão de pessoas e gestão da qualidade, gestão da rotina, porque eu vim da faculdade sem saber absolutamente nada disso, né? É comum na engenharia a gente ter cadeiras de pessoas, né? Exato. Então, era muito novo e eu lembro que a minha chefe na época, que a Nicole até conhece, ela falou assim para mim, e aí, o que você está achando de ser uma engenheira que trabalha na área de gente e gestão? É um grande estilo. E eu pensei, eu falei, olha, eu tô achando incrível porque eu vou aprender uma coisa que a faculdade não me ensinou. E o que eu aprendi na faculdade não se apaga, né? O que eu aprendi na faculdade vai ser somado ao que eu vou aprender aqui. E eu tenho uma visão, né, de futuro, de que essas duas coisas um dia vão ser importantes para mim, num cargo lá na frente, né? E que eu ainda não sei qual vai ser. Mas eu tenho certeza que essas habilidades de gestão de pessoas, de gestão de forma geral, elas vão ser úteis para mim em qualquer função. E aí, eu abracei isso, né, com unhas e dentes e comecei a aprender, literalmente. Então, a minha primeira preocupação realmente ali no primeiro momento do estágio foi aprender. Então, eu acompanhava os analistas que estavam ali na rotina, no dia a dia, queria entender tudo que eles falavam. Eu já imagino a Dai, aquela pessoa com um caderninho, acompanhando, anotando as Exatamente, eu era essa pessoa. Eu era literalmente essa pessoa. Então, eu era um grudinho, assim, eu era até chata, né? Eu lembro que eu ficava... A minha gerente, na época, falava assim, Daiane, agora eu não posso, tá? Ficar com você aqui no meu pé. Mas, assim, na maioria das vezes, ela me deixava acompanhar muita coisa, né? Então, principalmente ali, a analista de gestão, na época que me treinava, estava sempre comigo, para cima, para baixo, me levava para ver como é que ela fazia cada tarefa. Então, eu ia ali aprendendo. E o que era legal, né? A rotina dessa área era de contato com todas as áreas da cervejaria.
Então, a gente passava ali rodando as reuniões de produtividade, as reuniões, né, ali diárias, olhando os indicadores de cada uma, ajudando os times a resolverem problemas. E no começo, eu estava aprendendo, porque para conseguir ajudar uma área produtiva, você primeiro precisa entender muito bem o processo dela, né? Senão você não vai conseguir dizer qual é a melhor ferramenta, você não vai conseguir orientar, você não vai conseguir ser uma consultora para aquela equipe, né? Então, eu comecei a entender isso e eu comecei a estudar os processos, né, de produção mesmo. E aí que veio uma oportunidade muito legal disso, que foi um projeto que eu fiz na área de Envase, né, que era de revisão de padronização e tal, num momento muito marcante para a companhia e para aquela unidade, que era quando a gente ia lançar a Budweiser no mercado. Então, aquela seria a planta que colocaria esse produto no mercado, e a gente estava naquele momento de treinar as pessoas, de adequar os nossos processos, enfim. E o meu projeto na época foi contribuir, né, para algumas dessas adequações, e eu lembro de ter que conversar muito com os operadores ali da linha de produção, para ver como que era o passo a passo do processo, para entender o que tinha que estar no procedimento, para ajudar eles a tirarem foto, enfim, a revisar realmente tudo o que precisava fazer. Aprendeu tudo, né? Olha, era muita coisa, eu ficava um pouco desesperada. Eu falei, gente, quando que eu vou aprender tudo isso, né? Muita coisa. E realmente, até hoje, eu aprendo muito ainda, porque realmente era bastante. Então, esse é um exemplo, né? Mas depois eu tive interação com outras áreas, porque depois de alguns meses, eu comecei a implementar o sistema de gestão da companhia em outras áreas, né? Ajudar ali a analista de gestão com essa missão, né? E então eu passei um tempo na engenharia também, que era a área de manutenção ali da unidade. Então minha mesinha foi para lá, então era agente de gestão, mas não, né? Tava lá na engenharia, e ali eu tinha tanto rotinas de gestão de pessoas como de gestão e solução de problemas para tocar junto com o time. E aí foi um desafio, assim, muito grande para mim, porque eu tinha poucos meses ainda de estágio, então eu literalmente precisei aprender tudo, né? Então, como que era uma rotina de uma área de manutenção, como que era a rotina do líder, como que era a rotina dos técnicos, quais eram as necessidades daquele gerente que estava ali para que a área dele performasse melhor. Então, assim, foi luta, assim, foi um período bem desafiador, mas foi um período que eu aprendi muito mesmo, né? E depois de passar por isso, eu voltei ali para o lado dos analistas de gente de gestão que olhavam a cervejaria toda, para começar a tocar produtos, né, da área de gente de gestão, mas para todas as áreas. Uhum. E com o que eu tinha vivido na engenharia, realmente comecei a conseguir tocar algumas coisas para mais gente, né? Alguns produtos ali iniciais, enfim. E dava suporte para algumas áreas de uma forma mais profunda, que a gente falava que era ser madrinha de algumas áreas, né? Que era você participar da rotina e aprofundar naquelas áreas. Então, a gente se dividia ali, o time, cada um pegava uma ou duas áreas para ajudar. Mas aí você ainda estava no time de gestão de gente de pessoas. Gestão, exatamente. E você foi lá na engenharia só fazer ali um projeto e voltou, era um braço. Né? Lá na engenharia era como se eu fosse uma facilitadora, né, da área de gestão, um braço da área de gestão naquela época, né? E naquela época isso era muito necessário, porque a gente estava em período de implantação de muitas ferramentas, né? Então, naquela época eu era essa pessoa ali, mas eu ficava na engenharia e respondia praticamente para o gerente de engenharia, né? A minha gerente, ela estava ali mais como uma mentora do que realmente sendo a pessoa que cobrava as minhas entregas. As minhas entregas eram para o gerente de engenharia. Ele acabava sendo o meu principal cliente ali, né? Então, foi a minha primeira imersão ali, né, com outra área. Além do packaging, que foi a área de Envase, aí já foi um projeto mais pontual. E esse já realmente foi uma imersão de vários meses, assim. E aí, quando eu voltei para a cadeira ali
de gente de gestão para olhar, né, de uma forma mais sistêmica a cervejaria, aí eu amadrinhei 2 áreas, que eram as áreas de meio ambiente e qualidade, que também me ensinaram sobre outros temas. Então, eu já tinha visto bastante envase, tinha visto bastante a parte de engenharia, agora estava vendo ali meio ambiente e qualidade, enfim. E a minha meta era até o final do estágio passar pelo máximo de processo que eu pudesse para realmente aprender. E eu consegui passar por boa parte, né? Isso foi muito legal. Então, Eu ia perguntar, você ainda está contando do estágio? Eu tô contando do estágio, exato. Tô bem chocada. Eu fiz 2 anos, né, de estágio da Ambev, então eu fiz o período máximo. Então, realmente foi uma vivência muito intensa. A gente fala que alguns meses da Ambev parecem anos. Parece que você está uma semana, parece que você já está meses. Porque, realmente, a intensidade do aprendizado e da rotina, ela é muito grande, né? Então, 2 anos parece que eu vivi uma vida ali. Caramba. Sim. E depois que terminou o estágio, Dai, como é que foi? Eles sentaram com você, falaram que você ficar, você queria ficar? Eu queria Ou ficar não? desesperadamente. Eu É tava esse lugar? assim, louca pra ficar. E eu lembro que quando eu entrei no estágio, eu não tinha essa meta tão clara. Eu falei, nossa, eu vou entrar pra ficar e tal. Foi sua Eu primeira queria experiência. aprender, era a primeira experiência. Falei, não, eu quero aprender o máximo possível e tal. Mas conforme eu fui vivendo tudo aquilo, nossa, é um negócio que não dá para explicar, né? É apaixonante, aquilo vai tomando conta de Legal. você. Você vai virando ali ambeviana, né? Exatamente. Ambeviana e pronto. Aí você não quer mais sair dali, então eu queria ficar desesperadamente. Eu falava isso todos os dias. Eu falava, gente, eu quero ficar, gente, eu quero ficar. E quando chegou no último ano ali do contrato, eu ficava ali monitorando. E todos os sinais que eu tinha eram positivos. Então, eu sempre recebia Legal. ali, né, o feedback de como estava indo e tal. Então, no fundo, eu sabia que as chances de eu ficar eram grandes. Claro que dependia de alguns fatores, né, de vaga e tal. Mas eu sempre ouvi o seguinte, olha, a gente arruma espaço pra gente boa. Eu falei, então eu preciso focar em ser gente boa aqui. E não é gente boa legal, gente. Não Gente, é então gente eu vou boa legal. trabalhar e depois a gente vê o que É. acontece. É bem E eu acabei colocado. ficando. Então, aí sim, lá no final, quando já estava acabando o contrato, aí, né, eu tive uma conversa ali com a minha gestora, ela me deu a notícia incrível de que eu ia ficar, né? Uhul, aquela hora que você liga para a mãe, para o pai, gente, você é efetivada. É uma alegria muito grande, né? Similar a passar no vestibular, é um negócio muito, É uma conquista gigante. muito incrível, né? Então, E aí, quando você foi contratada, você ficou na área de gestão, gente de gestão, ou você sim. foi para a área de engenharia, ou foi para a área de qualidade e meio ambiente? Isso. Como Bom, foi? vamos lá. Quando eu fui contratada, eu continuei dentro da área de gente de gestão. Uhum. E o meu primeiro ciclo, depois de efetivada, foi dentro da área de processo de cerveja, que na verdade era a área que eu mais queria quando eu cheguei. Falei, nossa, é a área que eu queria trabalhar de perto. E você deu só Então, uma espiadinha no estágio, né? No estágio, eu dei várias espiadinhas, né? Mas no momento que eu fui efetivada para tocar os processos de gente e gestão dentro dessa área, principalmente, né? Com Que foco nessa satisfação. área. Que satisfação, legal, gente. Trabalhei ali direto com os mestres cervejeiros, acompanhei 100% das rotinas, ajudei a montar grupos de melhoria de resultado. E eu já estava numa fase muito melhor profissional naquele momento, porque eu já tinha feito 2 anos de estágio, então eu tinha aprendido muita coisa. Então, naquela hora, eu sentia que eu já estava conseguindo contribuir muito mais. Legal. Então, realmente ajudar a área a alavancar mais rápido o resultado. Eu já estava me sentindo dominando alguns temas muito mais, né? E essa sensação é muito gostosa, assim, né? Legal. E aí, depois de um tempo nessa área, surgiu a vaga de analista de gestão, né? Que era a mesma vaga da pessoa que me treinou ali no começo, era a vaga que eu queria. E aí eu fui promovida para essa função, que aí, em vez de olhar uma área específica, era olhar realmente a cervejaria toda, né? Então, trabalhar ali muito perto da gerência da cervejaria para organizar toda a rotina, tanto de gestão de pessoas como de gestão de indicadores, mas o meu foco acabou sendo muito a parte de gestão de indicadores e engajamento, comunicação, era um mix de tudo isso. Não deu frio na barriga, não, Dai? Gigante, né? Uma perguntinha básica aqui.
frio, vários frios na barriga, né? Foi um desafio enorme, né? Então, era uma posição que tinha a missão de orientar as áreas em muitos processos, né? De dizer como que tinha que ser a rotina, ao mesmo tempo um papel muito grande de ser parceira, né? Do negócio, de conseguir realmente ajudar. Então, aumentou muito essa responsabilidade, né? A gente fala que é grandes poderes, grandes responsabilidades ali. Então, sim, muito frio na barriga. Então, você tem ali o gerente de fábrica trabalhando do seu lado, você ajudando o gerente de fábrica a montar a agenda dele, a dar os focos, né? O que vai ser a agenda da cervejaria, você monta isso junto com ele, junto com a gerente de gente de gestão também. Você começa a ter um contato com a estratégia, né? A organizar a estratégia de indicadores, de solução de problemas, de como que a cervejaria vai realizar os sonhos dela para aquele ano, aqueles objetivos, e de como que tem que ser treinamento e quais ações realmente iam levar a gente pro que a gente queria. Então, realmente era muito desafiador, assim. Caramba. Mas foi uma função que eu amei fazer, amei desempenhar, né? Então, muito legal. Você fala em vários momentos, não, então aí eu fui estudar. Aí eu parei e estudei. E aí você comentou que quando você entrou no time de gente de gestão, toda hora eu confundo esse nome, gente. Gente de gestão. E você tinha ali uns conteúdos que não estavam associados à sua faculdade, e dentro da faculdade você tinha tido outras experiências, então você estava sempre buscando coisas diferentes, né? Sempre. E aí, nesse período de estágio, você estava tocando o estágio e a faculdade, e aí depois teve a contratação. Você sentiu falta de conteúdo, ou a Ambev te dava esse treinamento, essa parte de educação mesmo? Ou era só uma questão autodidata da sua parte, de ir atrás, de ler um livro, de fazer um curso, de estudar na internet? Como é que é isso, assim, na sua carreira? Foi um mix de coisas. A Ambev tinha muito treinamento, isso era uma das coisas que me deixava, assim, muito animada, empolgada, porque o tempo todo eu estava realmente recebendo um conteúdo novo. Então, isso era fantástico, né? Então, tinha muito essa parte da Ambev. Mas o que eu acredito? Cada pessoa ela tem uma combinação única ali de habilidades, de experiências. Ela é única. Então, ela também tem gaps únicos de desenvolvimento para aquela função que ela tá. Então, era muito importante que eu buscasse coisas focadas nos meus gaps ali, no que eu precisava aprender. Então, eu ia muito, como autodidata, buscar esses conhecimentos. Então, eu fiz um curso de Green Belt enquanto eu estava na função de analista de gestão, porque eu sentia que eu precisava aprofundar na parte de metodologia, aprofundar na parte de análise de dados. Você falou de otimizar processo, eu lembrei na hora. Eu falei assim, ela deve ter feito o Green Belt em algum momento. Sim, eu fiz o Green Belt, porque eu vi que era muito do meu trabalho estava ligado, né, a essas metodologias, então fui me aprofundar em Excel, né, que era uma ferramenta que me ajudava demais com a parte analítica, né? Então, para conseguir realmente direcionar algumas coisas para a cervejaria. Fora isso, leituras de Vicente Falcone, gerenciamento da rotina, que são ali os fundamentos, né, do sistema de gestão da Ambev. Então, eu lembro até hoje que eu ganhei um livro da minha coordenadora, né, do Falcone, que era justamente esse, o gerenciamento da rotina. Marcou o livro lá. Marcou demais, porque ali estava uma base muito forte do que eu ia fazer na função que eu almejava, né, ali de analista de gestão, que é um consultor interno, é uma pessoa que realmente ajuda ali a alavancar resultados através do método, né? Então, é isso, mas tem um mix de coisas. Então, tem os conteúdos oferecidos, mas por você ser uma combinação única de habilidades, você tem que buscar o que é específico para você. E, para mim, a terceira coisa que mais me ensinava era interação com as pessoas. Então, estar no campo, conversando com as pessoas. Não adianta querer ver em cima do muro as coisas vendo rolando, funcionar, né? Assim, atenta ao que está sendo dito e o que não está sendo dito, ao que está acontecendo ali no cenário. Isso foi o que mais me ensinou, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque tanto pessoas que não trabalham com a sua função te ensinam, né? Como pessoas que estão ali na função que você almeja, se você começa a modelar ali, a espelhar, a ver como que ela toma decisão, o que ela analisa, como ela faz, você também começa a se
desenvolver, né? Então, trabalhei muito isso. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, porque eu trabalhei como aprendiz na Ambev na época da Dai, né? Sim. E, gente, uma coisa que eu não esqueço, eu não sei porquê, é realmente isso, você colocando a bota, os EPIs e indo lá perto do pessoal para aprender mesmo de perto, né? Sim. Porque de longe a gente não consegue ver como realmente são as coisas, né? De longe não tem como. Então, essa era a minha rotina de todos os dias. Então, era realmente isso. Era botinha, EPI, caderninho, participar das reuniões de produtividade, entender onde estavam as lacunas, tentar dar uma direção para aquela área, do que ela poderia fazer para as lacunas, mas acompanhar também aquela ação que eu estava deixando depois. Para entender se era aquilo mesmo, qual a dificuldade que aquela área tinha, se eu tinha que dar um treinamento específico. Então, uma boa parte da minha função também era de ensinar. Então, isso também fez eu me apaixonar muito pela Ambev, né? Porque em algum momento ali você vira professor, você vira dono de processo, né? Nossa companhia é de donos, né? A gente fala. Então, você é dona de produtos, é dona de processo, e ser dona não é ter poderes sobre aquilo, mas é você ser aquela pessoa que é responsável por ensinar as outras, responsável por fazer aquilo gerar resultado, né? É você olhar para o resultado que foi ruim e pegar aquilo para você, pegar para resolver e ajudar as outras pessoas a resolverem. Então, parte da minha função era muito sobre ensinar também, e eu amava essa parte, para ser bem sincera. Comecei a treinar a galera, treinei muita gente mesmo. Os trainees te acompanhavam, né? Sempre. Tudo que era treinamento, tudo que era assim, não, as pessoas precisam aprender gestão, né? Que a gente tem um sistema de VPO dentro da Ambev, chama VPO, né? No sistema de gestão, enfim. Esse eu não posso abrir tanto no detalhe, mas eu acabei me especializando nesse sistema de gestão, né? Então, dava treinamento sobre isso semanalmente, quase que diariamente, conversando com as pessoas. Então, toda vez que precisava ter esse conteúdo, eu estava lá. Vai abrir uma linha nova, turma nova de operação. Daí vai lá dar treinamento de gestão. Então, a educação está no seu lado, tanto de você para você, quanto de você para as outras pessoas, né? Sempre quer ensinar. Que para mim é uma quarta forma de aprender muito. É você transmitir aquele conhecimento que você conseguiu absorver. Então, além de ser aquele cheque, né? Você fala, nossa, eu consegui ensinar sobre isso. Não, então, realmente, eu entendi. Nossa, eu tive dificuldade de ensinar, então eu preciso voltar lá e estudar um pouco mais, né? Então, basicamente, foi isso. E aí, dando um passo agora mais para frente, né? Sim. Lá atrás, você estava mexendo com informática, trabalhou com isso. Em Minas, todo mundo mexe com alguma coisa. Então, desculpa. Você estava trabalhando com informática, se formou, teve o técnico. Sim. E aí, depois foi para engenharia. Esse período todo bem focado na engenharia, né? Uhum. Em algum momento, a informática voltou para sua vida? Voltou com tudo, de um jeito que eu não imaginava, gente. Foi, assim, uma coisa absurda. Eu estava ali, né, como analista de gestão, chegou um momento que eu já estava mais sênior na função e tal. E aí você começa a ter, quando você entende o que você está fazendo melhor, você tá você chega nesse momento e fala assim, não, agora eu estou mais sênior, as pessoas vêm tirar dúvida com você, sabe? Ai, como é bom! Você começa a treinar outras pessoas. Só que esse é o perigo também, porque você começa a entrar numa zona de conforto e, ao mesmo tempo, você começa a desejar outras coisas. E eu comecei a desejar outras coisas. Falei, nossa, esse processo aqui eu queria mudar ele. Eu entendi como ele funciona, mas eu queria mudar, eu queria fazer diferente. E eu sempre tive um pouco dessa coisa da inovação. Um pouco não, muito, na verdade, né? Sempre tive isso dentro de mim, queria trabalhar com isso. E aí eu comecei a comunicar isso para minha gestora na época, para os meus pais. Falei, quero fazer uma coisa assim, assado, quero ajudar. Eu quero pegar esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo aqui e quero ajudar a melhorar processos em mais lugares, em mais cervejarias, enfim. E foi aí que eu vi uma oportunidade de começar a me preparar para uma função no centro de engenharia. Que no primeiro momento, a que me chamou a atenção, foi de auditora. Por quê? Para fazer o sistema de gestão rodar dentro da planta, você basicamente vê como é que tá, né? Faz ali as auditorias, entende quais são os gaps e treina as pessoas, né? No que precisa ser melhorado, no que precisa ser adequado de rotina, enfim. Então, eu comecei a gostar disso, porque é legal você ver um processo melhorar. Você vai lá, deixa o negócio, vê melhorar e tal. Então, eu comecei a me preparar para essa função. Ok, então virou minha meta de carreira. Falei, minha promoção tem que ser para ser auditora, né? E o que isso gerou?
de novo, um fluxo de aprendizado. Falei, bom, se eu quiser ser auditora, eu não vou auditar só cervejarias, eu vou auditar refrigeranteiras, eu vou auditar maltarias, eu vou auditar outros tipos de planta, então eu preciso começar a conhecer, né? Eu preciso ter técnica de auditoria, e comecei a comunicar tudo isso realmente para o meu time. E aí, o que começou a acontecer? Começaram a surgir oportunidades. Então, o time de auditores precisa treinar backups. São as pessoas reserva ali, quando falta alguém, para você ir lá no lugar. Opa, eu quero ir. Comecei a participar dos treinamentos junto com os auditores ali. Legal. Vai ter uma auditoria numa outra unidade da mesma regional. Ia lá, combinava com a regional de assistir a auditoria da outra unidade. Eu comecei a fazer muito isso. Né? Então, eu pedia para a minha gerente ali, ela falava, não, vai lá que é para aprender. Eu falei, é para aprender mesmo. Eu ia lá, eu anotava cada respiração da pessoa que estava auditando. Sejam como a Dai. Todas as perguntas. E depois eu voltava para a cervejaria e fazia exatamente igual. Mesmo que eu não entendesse 100% às vezes de algum item, mas eu voltava ali fazendo exatamente igual para aquilo ir, né, se desenvolvendo. E aí comecei a conhecer outras plantas, outros processos, a me desenvolver. Nessa época que eu estava querendo ser auditora, eu lembro que eu busquei um desenvolvimento pessoal à parte. Então, eu lembro que foi a primeira vez que eu contratei uma coach de carreira para me ajudar no diagnóstico mesmo de habilidades que eu precisava desenvolver para dar um próximo passo e para ir me guiando mesmo. Porque chega uma hora que você tem dificuldade em buscar mentores, né? Então, eu busquei uma mentora externa ali, ela começou a me ajudar. Então, eu comecei a me capacitar. Comecei a ver que eu ia ter que aprender inglês naquele momento, porque aí eu ia ter realmente outros tipos de contato, né? Com outras áreas da companhia. Eu vi que eu ia ter que aprofundar nos outros processos. Eu vi que eu ia ter que entender mais de manutenção. Enfim, eu fiz uma minha listinha ali e passei a me dedicar para isso, passei a ter mais interações ali com o time do Centro de Engenharia. Ok. O que aconteceu? Chegou o momento que surgiu a vaga, né? Para ser ali do time de auditores e tal. Aquele momento que você quer que a vaga, e chega a vaga, e você fica assim, Chega a vaga. Mas eu ainda não estava no momento de ir para essa função. Então, não bateu tanto o time. Na época, eles precisavam de uma pessoa que fosse ainda mais sênior, alguém que já tivesse, às vezes, sido gerente, enfim. E acabou não batendo o time, acabei não indo para essa função. Só que, nessa de buscar conhecimento, de interagir com as pessoas e tal, eu comecei a conhecer muita gente também, né? E comecei a conhecer as áreas, comecei a entender outros universos ali que tinham no Centro de Engenharia. E aí, uma das áreas que eu descobri foi a área que ficava na mesma área dos auditores, né? Que ficava nessa área de VPO ali na época, mas que era um grupo de melhoria de processo. E o que esse grupo fazia? Desenvolvia ferramentas tecnológicas para facilitar a execução da rotina. No campo. Alô, técnico de informática. E aí eu falei, gente, que interessante essa coisa de melhoria de processo, porque é inovação. Eu falei, isso é muito legal. E comecei a ter essa função no meu radar, até que chegou uma hora que eu comecei a pegar projetos disso para implementar. Então, as cervejarias agora vão implementar o sistema tal. Eu sempre ficava com esse projeto, falava para o meu gerente. Não, eu ajudo a implementar. Então, eu comecei a implementar sistemas. Nicole vai lembrar disso. Com certeza a Nicole teve que implementar alguma coisa ali de sistema. Aprendiz, gente. Com certeza. Então, todos esses projetos que chegavam de implantação vinham ali para mim. E eu gostava de tocar implantação, sabe? Comecei a tocar isso e tal, comecei a desenvolver, além de toda a parte de auditoria. Então, desenvolvendo esse negócio de implantação e a parte de auditoria. E aí chegou uma hora que o Centro de Engenharia precisou de ajuda. Falaram, olha, a gente está não conseguiu repor uma vaga ainda que era de analista de gestão de lá, do Centro de Engenharia. A gente está precisando implantar um sistema aqui, que quem tocava era essa pessoa. E ligaram na minha gerente, olha, a gente precisa de ajuda aqui, tem como você emprestar a Dai? Falei, beleza. E eu fui super feliz, porque eu queria ir para lá, então era uma oportunidade, sabe, de conviver com aquela realidade, enfim. E foi o que eu fiz. Então, eu passei ali uns 30 dias ajudando a implantar o que o time precisava, cobrindo ali a pessoa que não estava, enfim. E, ao final, eu recebi uma proposta. Gente, então... é proposta atrás de proposta aqui, ó. Mas vocês estão vendo que a mulher tá se preparando para isso, né? Exato. Então, assim, eu colava realmente nas pessoas
que eu queria ser, eu ficava perto das áreas para onde eu queria ir. Essa era a minha estratégia desde sempre, né? E isso fazia eu me manter sempre motivada, né? Porque eu estava fazendo aquele meu trabalho e, ao mesmo tempo, sempre me preparando para dar um próximo passo, sabe? Isso vai te dando aquela sensação gostosa de você tá crescendo, você tá contribuindo para o negócio, mas você também tá crescendo como profissional, como pessoa. Então, acabou esse período lá, fizeram a proposta, né? E tinham 2 vagas. Uma era para ser analista de gestão e a outra era para ir para o time de melhoria de processos. Eu falei, gente, chegou o meu momento. Meu Deus. E aí eu topei a área de tecnologia, né? Que era esse... Na época chamava Tech Supply, hoje essa área chama Brewtech. Na época tinha 6 pessoas, agora tem, sei lá, mais de 100. É muito grande, já perdi a conta. E a minha função era desenvolver sistemas web para as rotinas de gestão da cervejaria. Gente, como foi você entrar agora em tecnologia, gente? Então a tecnologia ela voltou assim como um raio para minha vida, porque de repente eu estava com um squad de desenvolvimento. De repente, eu estava com algoritmos, de novo, né? De repente, eu estava discutindo deploy, né? Então, falei, meu Deus, isso tudo voltando e tal. Mas de uma forma boa, né? De uma forma boa e, para mim, de uma forma muito mais prática naquele momento, né? Então, por mais que no curso técnico a gente tivesse muita prática, muita coisa, eram produtos que eram simulações ali, né? E ali era um negócio real. Ó, Dai, você vai criar um produto e nós vai vamos pra todo colocar mundo. ele para usar, é real, Vamos né? colocar para usar não só em uma unidade, mas em todas as unidades da zona, né? E talvez a gente tenha que implantar em algum lugar fora da zona também. Então, assim, esteja preparado. Então, e para mim aquilo era demais. Eu falei, gente, é tudo que eu queria. Queria ser um desafio, um negócio que vai me levar pro próximo nível. Então, você vai ter que ter contato com outras unidades. Era tudo que eu queria, né? E aí, só que foi um desafio muito grande, porque parecia que eu estava entrando na companhia de novo. Porque a linguagem era outra. Era outra. Outro mundo. Né? Era outro mundo, era entrar... A rotina era diferente, então, de repente, eu estava ali na cervejaria. Do nada, eu estava no corporativo, onde você cria ali a rotina de uma forma diferente, onde você não tem mais o padrãozinho ali certinho, necessariamente, porque você está criando as coisas, né? Então, as pessoas que vêm te perguntar agora... Então, era um desafio gigante. Foi um choque naquele momento ali, onde, de novo, eu precisei me preparar. Eu precisei estudar, eu precisei me aprofundar, eu precisei acompanhar gente que sabia o que estava fazendo, porque naquela época, assim que você chega, você não sabe o que você está fazendo, né? Então, eu tive que aprender com quem já estava ali. E uma das melhores formas de aprender é acompanhar a rotina da área das outras pessoas e ver como elas falam e ver o que que elas buscam, como que elas apresentam na reunião. Tem muita coisa de espelhamento mesmo, você começar a reproduzir ali. E é isso. E aí, por outro lado, quando você começa a entender, você começa a dar a sua carinha. Né? E você, bom, eu quero fazer desse jeito. Ah, vou desenhar o sistema, não sei como que eu vou desenhar. Beleza, vamos na cervejaria, vamos pegar a opinião das pessoas, vamos construir junto. Então, foi um período que eu aprendi demais desde como desenhar uma solução, até como cuidar da rotina de desenvolvimento, que é punk, né? Então, assim, você planeja uma coisa, na hora que você está desenvolvendo, surgem imprevistos, né? Não tem jeito. E depois tem o desafio da implantação. Né? Então, eu vivi todos esses ciclos ali nesse período, dentro dessa área, implantei em unidades do Brasil inteiro, tive que ir para fora do Brasil fazer uma implantação. Então, isso foi... Foi para fora? Nossa, mãe! Então, isso, assim, o projeto que eu tocava era um projeto que também estava sendo preparado no global, né? Enfim, só que eu estava focada no Brasil porque a gente precisava rodar primeiro ali, etc. Mas acabou que eu me especializei muito nesse produto, entendeu? Eu me especializei muito nesse produto, eu criei os materiais de treinamento, fiz tudo ali. Então, eu conhecia bastante. Então, no momento que o global queria implantar aquilo,
Eles ligaram para o meu gerente e falaram: a gente precisa de uma pessoa que conheça para ajudar a gente aqui, porque a gente vai fazer um piloto aqui na África, na cervejaria tal. E você nunca tinha saído, você sempre ficou na mesma. Então, Mesma eu, assim, unidade. antes de entrar na Ambev, eu nunca tinha viajado nem para fora do meu estado, né? Depois que eu entrei na Ambev, eu viajei para várias cervejarias do Brasil e tal. E naquela época, exatamente, o único lugar que eu tinha ido fora do Brasil era Guatemala, para fazer uma auditoria na época junto com o time, que para mim também foi uma experiência única. E aí, e também tinha ido para a Argentina ali há um pouco tempo atrás, porque a gente estava mudando a zona, enfim, estava juntando com outros países, então a gente tinha ido para lá para conhecer. E aí chegou a oferta. Então, precisamos de uma pessoa que conheça o sistema para implantar esse sistema numa cervejaria da África. E aí meu chefe falou: Dai, você pode ir? Tudo assim, né? Claro. E eu falei: nossa, vou, mas você vai comigo, né? E bate aquela insegurança, porque é aquela hora que você se sente, fala: nossa, agora é um desafio que, meu Deus, eu não sei nem, né, como que vai ser isso e tal. E eu topei, né? E antes de eu ir de fato para lá, teve toda uma preparação. Eu tive que treinar as pessoas remotamente primeiro e tal, que foi um mega desafio. Então, dava todos os treinamentos em inglês, eu participava de reuniões em inglês. Então, eu comecei a viver isso muito forte ali. E eu falei, cara, eu tô, sei lá, era cada semana que passava, parecia que eu tava evoluindo mais, né? Eu falei, gente, eu tô aprendendo muita coisa nova, ao mesmo tempo com aquele mega frio na barriga, mas foi um período que eu me desenvolvi muito. E aí chegou o momento de ir pra África, peguei lá o aviãozinho, os meus brands ali, né? O dinheirinho, fui. Cheguei na África, né? Uma pessoa foi me buscar, um diretor. É Legal. isso, e eu passei ali alguns dias para fazer a implantação. Foi um desafio muito, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando eu cheguei na cervejaria e vi que o sistema de gestão era o mesmo, gente, aquilo deu uma paz. Porque eu falei, gente, eu já vi esses quadros de gestão à vista, já vi essa metodologia aqui, você vai se identificando? Eu falei, não, peraí que eu tô... Tá em casa. Eu sei onde é que eu tô aqui. E foi incrível, né? Assim, conhecer uma cultura diferente, conhecer outras realidades, poder contribuir, né? E ao mesmo tempo ter uma experiência fora, foi assim, foi um dos momentos ápice dessa função que eu vivi dentro da área de tecnologia, né? Legal. Eu tenho uma perguntinha que está fora aqui do roteiro, antes da gente ir para a pergunta final. Eu queria que você falasse rapidinho da importância de ter mentores e a questão da segunda língua. No seu caso foi o inglês, e no caso de muita gente é o inglês, mas como é que você enxerga isso? A gente sabe que acaba sendo meio privilégio da gente. Sim. Não adianta a gente falar que não. Sim. A nossa bolha talvez tenha esse contato, mas não é geral. Mas hoje a gente tem coisas muito interessantes na internet. Eu queria só que você falasse rapidinho desses dois. Eu sei que não tem nada a ver um com o outro, mas não tem. Sim. Eu acho que a segunda língua que eu desenvolvi foi o inglês, por entender que era uma língua que me abriria muitas portas, muitas oportunidades e tal, enfim. E que, ao mesmo tempo, isso depende da função. Então, se você for desempenhar uma função sempre dentro do Brasil e trabalhando, né, só com gente do Brasil, você pode não precisar durante muitos anos da carreira, né? Mas para o que eu queria ter esse contato global, eu queria ter... Então, eu precisei realmente me aprofundar nesses estudos. Eu comecei a estudar inglês muito mais na faculdade, né? E eu pegava ali o dinheirinho da bolsa do projeto de extensão para pagar o curso de inglês. Mas eu comecei a desenrolar a fala mesmo na raça ali, quando tinha que receber visita, que a galera só falava inglês. Falava, não, a gente vai ter que me virar aqui e tal. E aí, música, né? Música em inglês é uma coisa que me ajudou muito. Me colocar à prova nesses cenários. Então, quando tinha um negócio em inglês, eu não fugia. Eu falava, eu vou. Mas talvez eu não consiga entender, mas eu preciso estar lá. Porque eu preciso começar a ver como é que é. E aí, quando eu percebi que eu conseguia me virar, eu fui ganhando segurança. E aí, quando você vai ganhando segurança, você vai destravando, né? E aí, obviamente, também fiz aula, né? A hora que eu tava, principalmente nessa época que eu estava na área de tecnologia, eu retomei aulas para treinar mesmo conversação. E aí, isso foi amadurecendo naturalmente. Então, foi, sim, muito importante.
até porque depois de África veio Bélgica, né? Então, que era um sistema de qualidade, então era um outro know-how técnico que eu precisei desenvolver, ao mesmo tempo fui para um treinamento fora do Brasil, na Bélgica, onde eu fiquei um tempão lá também, e era tudo em inglês e tal, então, sim, para mim foi essencial ter, né? E essa questão dos mentores, o que eu acredito? Boa parte do que a gente aprende vem, como eu já falei, da interação com outras pessoas. E quando alguém já passou por algo e aprendeu muito, ela vai encurtar o seu caminho, sabe? Então, ela já passou por aquilo que você está passando agora. Se você tiver um bom mentor, ele vai conseguir te dar ali caminhos que às vezes você não tinha pensado, que você demoraria muito mais para encontrar se não fosse, né? Então, para mim é crucial ter mentores e a dificuldade é você conseguir manter, né, um número bom de mentores ao longo de toda a carreira, porque conforme você vai mudando de patamar, vai mudando também o patamar dos mentores que você vai procurar. Então, alguns mentores vêm de uma forma mais natural, que é aquela pessoa que é sua gestora ali, né, madrinha, como a gente fala na Ambev, ou uma pessoa de uma área para onde você quer ir, ela pode ser ali uma mentora. Pode ser que chegue um momento da sua vida que você precise contratar uma mentoria, Isso é legal. mesmo, né? Então, como chegou um momento da minha vida que eu senti essa necessidade, falei, olha, eu tô numa função agora que eu preciso ter uma autogestão muito melhor da minha carreira, né? Porque eu preciso me preparar melhor e tal. Então, foi a hora que eu busquei ali um processo de mentoria de carreira, que foi muito bom para mim. Nossa, foi um negócio que me agregou demais. Legal. E é isso, eu continuo buscando, né, essas pessoas, mentoras, que normalmente são pessoas que ou têm um conhecimento que eu não tenho e que eu quero muito aprender com ela, ou passaram já uma experiência que eu quero muito viver, ou ocupam o cargo que eu quero ocupar hoje. Aí vai depender do que cada pessoa está buscando, mas é realmente muito importante. Ai, que legal. Eu gente. falo muito isso, essa questão do mentor, porque vários entrevistados falam isso. Se voltarem lá atrás no episódio do Léo Medeiros, ele foi trabalhar direto com consultoria, e ele falava, gente, eu ligava para as pessoas e perguntava, você já teve esse problema? Você já chegou numa empresa com esse problema? As empresas eram muito diferentes, os problemas também, mas em alguns momentos ele conseguia pegar alguns insights que melhoravam, aceleravam o processo de aprendizagem, né? Sim. Então, perguntar para as pessoas é importante. É muito. Porque vai chegar realmente esse momento onde você... Porque é realmente isso que você falou, né? Às vezes você está numa função que o seu papel é mentorar, que o seu papel é ajudar. Só que não é porque você tem essa função que nunca vai chegar um momento que você não sabe o que fazer. Muito pelo contrário. Tem vários momentos onde acontecem situações e fala, ixi, isso agora aqui é novo, né? Vou ter que ver como é que eu faço. Então, nessa hora, ter a pessoa que é mentora ali faz toda a diferença. Ter para quem ligar. E às vezes a gente acha que ter mentores é necessariamente você ter ali uma agenda de mentoria regular com aquela pessoa. E não é isso. Às vezes é ter para quem ligar numa situação dessa, né? Eu tenho pessoas ali para quem ligar em diversas situações ali. Desde equipe, desde dúvidas que a gente tem ao longo da carreira. Ai, nossa, e agora? Para que passo que eu dou na minha carreira agora? Para onde eu direciono meus estudos agora? Pessoas que já viveram mais tempo ali conseguem muito dar essa orientação. Ai, nossa, agora eu estou querendo para uma área assim. O que você acha que eu devo focar? O que você acha que eu devo fazer? Ouvir essa experiência é algo que eu gosto muito de fazer. Ela deixou o gancho perfeito agora. Exatamente. Eu ia falar agora, Dai, para você deixar algumas dicas para a galera que está iniciando a carreira, para a gente encerrar o podcast com chave de ouro aí. Se você quiser mencionar seu último projeto, que tem muito a ver com os universitários, às vezes tem alguém interessado. Vamos lá, então vamos falar sobre isso. Bom, acho que a principal dica, né, para quem está na faculdade, é buscar já se conectar com o mundo profissional o quanto antes, não ficar esperando só o momento do processo seletivo, só o momento do estágio, porque quanto antes a pessoa tiver familiaridade com isso,
mais ela vai entender quais são os gaps que ela tem que fechar e que são delas, são Individual, gente. personalizados, né? Não Então, é um problema. que É aquilo natural. é natural, exato. Cada pessoa vai ter os seus, né? Então, por isso que você não pode só seguir todo mundo, indo fazer o que todo mundo tá fazendo. Então, vai ter curso disso, vai todo mundo pro mesmo curso, vai ter curso daquilo. Isso é importante? Porque, enfim, geralmente os cursos que a gente tem são para nivelar habilidades que são muito requeridas, né? Que todo mundo vai precisar, ok, beleza. Mas é importante a pessoa, além disso, também buscar se conectar com o mercado, tentar se autoconhecer. Então, peraí, quais são os meus talentos? Onde eu me imagino trabalhando? Quais são as empresas que eu enxergo que tem espaço, né, para que eu trabalhe com algo, né, do jeito que eu estou imaginando? E o que eu preciso desenvolver para estar ali? E acho que quanto antes as pessoas começarem a buscar isso, melhor, né? Então, hoje isso conversa muito com a minha missão atual, né? Porque depois de passar aquele tempo na área de tecnologia, eu entrei para uma outra área que a gente criou, na verdade, de inovação para a área de gente. E dessa área de inovação para a área de gente, eu vim para a área de atração de talentos, carreguei inovação comigo, né? Então, eu sempre falo que especialista de inovações e atração de talentos, porque eu continuo desenvolvendo sistema, eu continuo criando projetos, mas agora muito nessa área também de conexão. Eu falo que é uma área de conectar talentos, né, a propósitos, a problemas que a gente quer resolver. E um dos meus papéis é o relacionamento com universidades, né? E o que eu aprendi nesse período trabalhando com isso? Tanto para alunos, como para professores, como para empresas, a proximidade entre o mundo real e a teoria, ela precisa realmente aumentar, né? Porque quando você traz o problema real para dentro do universo universitário ali, né? Do mundo universitário, você aumenta o aprendizado, né? Por outro lado, você facilita para o professor ali a explicação, né? Porque quando você mostra uma aplicação, aquilo fica muito mais forte, palpável, as pessoas assimilam melhor. E para a empresa, é muito legal poder formar os talentos desde lá da faculdade. Não só formar, como também dar visibilidade de como as coisas funcionam. Porque a chance da pessoa chegar já muito mais ambientada, já muito mais preparada para resolver problemas, ela aumenta. Né? Então, é algo... A gente encontrou um ponto ali de intersecção. Então, o meu trabalho é realmente promover iniciativas que estejam nesse ponto aí de intersecção. Então, é entender quais são os talentos das pessoas. Então, o meu papel não é só buscar alguém para uma vaga X, né? Mas é conhecer pessoas. Conhecer as pessoas, conhecer os talentos que elas têm, conhecer o que elas querem realizar, né? E a partir do momento que eu tenho também o conhecimento de quais são os propósitos que a companhia quer realizar, os objetivos que ela quer alcançar, os problemas que a gente tem, eu vou lá e falo, essa pessoa aqui dá match, né? Com essa área aqui, com essa função aqui. Então, eu acabo também fazendo um papel, né? Muitas vezes até de orientar algumas pessoas, tirando dúvidas mesmo. Olha só, a gente tem essas áreas dentro da indústria. Como você se vê? Você gosta mais do quê? E aí você na conversa, vai conseguindo também entender o que a pessoa quer. Então, o meu conselho tentem buscar, desde cedo, esse match, né? Entender qual é a área, entender qual que é a empresa, né? Que vocês querem trabalhar, e se é empresa, se não é, se é outra coisa, para que você coloque a energia no lugar certo. A energia dos estudos no lugar certo, que vai ser importante, né? A Day encerrou falando o propósito da DNC, gente. Gente. Ela falou que agora. Não é à toa que essa parceria já existe, né? Sim. E ela acontece há tantos anos de propósito, de acreditar nas mesmas coisas. A Day conhece a DNC muito tempo atrás. Sim, tá? sim, muito tempo atrás, desde a faculdade. Ai, gente. Que legal, eu adorei. A gente poderia ficar aqui muitas horas conversando.
Porque tem muito mais detalhes da carreira, assim, que vocês não ouviram, porque não deu Exatamente. tempo, gente. Não deu tempo. Exato, muita coisa, Exatamente, né? mas vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? Sim. As dúvidas. Gente, eu vou puxar, tá? Dá um like. Dá um like. Envia esse vídeo pro seu amigo, né? Que tá começando aí a carreira agora também. Que esse vídeo tá maravilhoso, gente. Adorei. Obrigada, Dai, Valeu! pela participação. Imagina, obrigada pelo convite, adorei também. Vou recomendar outros episódios que a gente fala de autoconhecimento, a gente fala da importância de estudar, a gente fala da importância de mentores. Então, assim, escuta os outros, porque tem muita coisa boa, bem alinhado com o que a gente falou hoje. É isso Beleza, mesmo. muito bom. Gente, a gente tá ficando por aqui com mais um episódio da Hora da Saideira. Obrigada pelo seu tempo, Nica. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês, gente. E é isso. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.